Você diz que há tanto tempo ele não te ouve e as suas orações parecem não ouvir mais. Você diz que desse jeito não dá mais, não vale a pena essa sua situação. Você diz que há tanto tempo ele não te ouve. Você diz que todo dia é a mesma coisa, que não sabe o que fazer, pra onde ir. Você diz que está sozinho, abandonado, coração está pronto a explodir. Mas hoje Deus muda a sua vida, com certeza o sofrimento vai ter fim. É hoje que Ele manda lhe dizer que as portas vão se abrir. É hoje que as portas se abrem. É hoje que o céu se derrama. É hoje que Ele aqui está pra te ouvir. É hoje que Deus se renova. É hoje receba a vitória. É hoje que Ele aqui está, nada pode impedir. É hoje. Você diz que todo dia a mesma coisa, que não sabe o que fazer, pra onde ir. Você diz que está sozinho, abandonado, coração está pronto a explodir. Mas hoje Deus muda a sua vida, com certeza o sofrimento vai ter fim. É hoje que Ele manda lhe dizer que as portas vão se abrir. É hoje que as portas se abrem. É hoje que o céu se derrama. É hoje que Ele aqui está pra te ouvir. É hoje que Deus se renova. É hoje receba a vitória.
sua igreja que ele prometeu. E os salvos não vão ficar ao léu, mas com Jesus eles irão ao céu. Neste país, lá na mansão do Salvador. E os crentes salvos que têm um renovo, nas suas almas cantam hino novo, porque Jesus voltará outra vez. Primeiro os mortos vão ressuscitar, e os salvos Cristo arrebatará. Eternamente com Jesus morarão no céu. Dia 25/12/25. Uma alegria estarmos aqui com vocês, como todas as quintas-feiras, na apresentação desse seu irmão em Cristo, pastor José Marinho, nos auxiliando aqui o nosso irmão Gabriel, nessa noite específica em que estamos aqui para falar das coisas de Deus, falar da palavra de Deus, e isso é muito importante, principalmente nessa data em que muitas pessoas voltado para as festas, voltado aí para a alegria da carne. E até hoje muitas pessoas nessa visão, né? Não estamos aqui e nem concordamos com essa data de 25 de dezembro, que é a data do nascimento, foi convencionado. Não existe provas, mas possivelmente o dia natalício de Jesus não tem nada a ver com dezembro. Mas tudo indica que foi lá por março ou abril. Mas não existe um registro histórico por isso, né? E aí, com certeza, né? As pessoas pegaram essa data aí e convencionaram, e agora a gente vê em que as cidades estão aí enfeitadas, muitas luzes, casas, comércio, tudo isso para chamar a atenção, muitas vezes, principalmente o comércio, né, em que visa muito isso aí. E parece, né, algo assim em que muitos se revestem de luz, mas muitas vezes estão vivendo nas trevas. Pastor, mas e tem isso? Me lembrei do capítulo 4 de Mateus. Ele fala justamente: quem está sem Cristo, não é eu que digo, é a Bíblia que está falando, quem está sem Cristo está vivendo em trevas. Olha o que diz o capítulo 4, versículo 16 de Mateus. Ele vai falando: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Olha o verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que nós entendemos disso é que as luzes parecem transbordar ou satisfazer a alma humana, trazendo uma alegria, mas uma alegria transitória. Mas o que Cristo tem para nós, o que Cristo tem para o seu povo, é a luz gloriosa do Salvador. E luz revela, luz fala de revelação. Embora a noite em que está tudo obscuro, tudo escondido, a luz tudo revela. E é exatamente isso que nós almejamos aos nossos irmãos, às nossas irmãs, aqueles que nos acompanham sempre nesse horário, que a luz de Cristo não é uma luz de vela, de elétrica ou a combustível, é a luz espiritual de Cristo que traz para nós revelação. Eu recebi essa revelação. Com todos aqueles que
vieram a Cristo, todos aqueles que receberam a palavra da verdade, receberam essa revelação. As coisas, tudo ficou claro. Eu acho lindo isso aqui, em que quando a gente vem para o Evangelho, quando você dá os primeiros passos para o Evangelho, você percebe isso. Isso foi muito nítido na minha vida. Isso foi muito nítido. Foi algo assim que muitas vezes eu não consigo explicar. Eu vim para o Evangelho com 19 anos. E quando eu entrei na igreja, eu estava acostumado no catolicismo romano. E quando eu vim a primeira vez, não a primeira vez que eu fui na igreja, que quando eu era pequeno, umas vezes eu tinha ido com meu pai, mas depois meu pai acabou falecendo e daí nunca mais. Nunca mais. Aí, depois já com 19 anos, né? Isso aconteceu com 12, 13 anos, mais ou menos. 11, 12 anos. Aí, com 19 anos, quando eu fui, já estava acostumado com o catolicismo romano. Quando eu entrei na igreja, falei, meu Deus, isso aqui é diferente. Eu me lembro como se fosse ontem, em que entrando numa igreja evangélica, eu ouvi os louvores, eu ouvi uma igrejinha simples, a igreja batendo palma. Isso eu achei diferente. Agora, o que mais me atraiu foi, muitas vezes, uma expressão simples de um obreiro. Uma forma, um linguajar simples, mas aquilo que ele falou. Primeiro, ele que leu a própria Bíblia, não foi um folheto. Ele leu a própria Bíblia Sagrada. E depois, em cima daquilo ali, eu fiquei ali prestando atenção, alimentando de tudo aquilo. E aquilo, é por isso que eu quero finalizar essa expressão falando de luz. Aquilo foi assim, descortinando, foi mostrando ou revelando para mim, através da mesma Bíblia que eu já lia, coisas que eu não entendia antes, coisas que eu não conseguia compreender, e parece que a voz do pregador, mas a minha mente parece que foi assim, absorvendo. E como nós acabamos de falar aqui, a luz raiou. Quando Jesus, nós lemos aqui, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quando ele está falando, aqueles que estavam assentados em trevas, a luz raiou. Quem recebe o Evangelho tem, amados irmãos, se você for sensível ao Espírito Santo, você vai perceber isso. Em que o Evangelho, a revelação do Evangelho de Cristo, não tem nada a ver, muitas vezes, com as organizações, com as religiões ou a religiosidade. É revelação mesmo. E isso é apenas uma parte, porque aquele que conhece Cristo, certamente esse tem a revelação da palavra de Deus. É muito lindo isso. E as coisas de Deus é tremenda e ela vai descortinando. Para isso a gente precisa nos aplicar, ler e ouvir a palavra de Deus. Tá? São duas coisas que precisa fazer parte. Ouvir a palavra de Deus, mas também estudar, conhecer, ler a palavra de Deus. E é exatamente isso a proposta da EBM e também a proposta da EBESP. Isso mesmo. A proposta da EBESP é trazer, facilitar, não é ensinar. Às vezes, as pessoas muitas vezes não têm acesso porque está tudo mais complexo, mais parece que escondido, mas quando ele tem interesse, ele aplica o coração a compreender e a entender. Me lembrei da palavra do anjo, lá em Daniel. Desde o primeiro momento em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, são ouvidas as tuas orações. Assim é com a vida do cristão, a vida do servo e da serva de Deus.
A IBESP está de férias agora, né? Mas nós temos aí, você que tem interesse em conhecer, nós estamos de férias, mas no mês de fevereiro, primeira segunda-feira de fevereiro, nós iniciamos a nossa grade curricular aqui da EBESP em Curitiba, e você pode entrar em contato conosco através do e-mail ebesp@ipjc.com.br. Por falar em EBESP, teve um irmão ou irmã, agora eu não me lembro, que ele me mandou uma mensagem pedindo informações da EBESP lá no e-mail, e eu tentei responder o e-mail e não consegui. Então, isso foi semana passada. Da semana passada para cá, eu não me lembro o nome da pessoa, mas acho que é uma irmã. Ela me pediu informação e eu não consegui responder ou reenviar o e-mail. Não sei se é alguma barbeiragem técnica minha, ou se a irmã, então, ainda não recebeu a informação. Volte a nos contactar de novo, tá? Volte a nos contactar, e você pode até me mandar um WhatsApp, tá? No 41 99666 6639. Dificilmente eu passo esse número de WhatsApp, mas para atender essa pessoa que talvez não conseguiu a resposta que queria, porque eu não consegui realmente devolver, né, ou passar essa mensagem para a irmã. Mas amém, eu gosto muito de ler uma passagem bíblica, geralmente no início da nossa programação. A gente vai fazer a leitura bíblica, depois eu vou fazer uma oração, e depois dessa oração nós estaremos ouvindo aí um belíssimo louvor, um louvor de glorificação ao Senhor, e depois a gente retorna para comentar com a IBM. O nosso texto está registrado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 2, versículos 11 e 12, que nos diz a palavra de Deus. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhes ofertaram ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Preste atenção, ouro, incenso e mirra foram os presentes ofertados para o Senhor Jesus quando nasceu nessa terra. Vamos orar então? Vamos buscar a presença de Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade tão rica, tão maravilhosa, que o Senhor tens preparado de estarmos aqui reunidos, Senhor, orando e buscando a Tua presença, Jesus. Oro, meu Deus, por pessoas que talvez nesse dia festivo, para muitos, para uma sociedade, aliás, para uma nação, para o planeta Terra praticamente. Hoje é um dia festivo que embarca aí muitas pessoas. Mas não podemos nos esquecer que existem pessoas enlutadas, pessoas angustiadas, pessoas que talvez estão enfrentando problema com tratamento, com câncer, com outros tratamentos complicados, doloridos. Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, maravilhoso e pode, meu Deus, estender as mãos, repreender a fúria do diabo. Meu Deus, eu oro por família, Senhor. Família em que a esposa já não consegue mais entender e se humilhar, para que Deus possa abençoar o casamento. Oro por maridos, meu Deus, que não conseguem mais se humilhar, não conseguem mais, meu Deus, sincronizar o raciocínio, o pensamento, a lógica dentro da Tua palavra, para ser grandemente abençoado. Muitos lares já estão se falando, muitos casais já estão falando em divórcio.
senão aqueles que já se separaram. E, lamentavelmente, o que sofre são os filhos. Crianças que muitas vezes, crianças de colo, crianças na pré-adolescência, como adolescente. Meu Deus, quão angustiante, quão triste. A gente tem acompanhado casos em que muitas vezes o homem e a mulher, o casal, não olha para as tragédias na vida dessas crianças. E muitas vezes pensando no seu próprio umbigo, pensando na sua própria felicidade ou na sua diversão. Esquecem de levar a sério um casamento que não foi criado por um pastor, por um rabino, por um padre, por um iluminado. Casamento foi ideia de Deus. Casamento foi ideia do Senhor. E por isso que ele perdura até os dias de hoje. Ainda que o diabo tem lutado, tem muitas vezes desconstruído muitas famílias, mas eu creio no poder e na misericórdia do Senhor, que há de revelar coisas grandes e firmes para essas famílias, ainda mais em dias de festa, que por causa da bebida, das drogas, das orgias, muitas vezes acabam destruindo famílias. Meu Deus, estende as tuas mãos. Oro por aqueles, meu Deus, que precisa da tua ajuda, e o Senhor haverá de estender as mãos, de repreender a seta do diabo e levantar aqueles que estão caídos para glorificar e exaltar o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Passava.
Muito bem, lindo louvor, que realmente desperta o interesse pelas coisas de Deus. E o louvor, ele tem essa característica, né? Que nós temos a mensagem pregada, a mensagem lida e a mensagem cantada. Amados irmãos, por falar em mensagem pregada, nós estamos já encerrando, né, a nossa EBM. Lembrando, a gente sempre tem colocado aqui que as nossas revistas têm uma duração de 6 meses, onde nós estudamos aí de forma sistemática a palavra de Deus. Nós estudamos aí quase, né, versículo por versículo. A gente lê aí uma parte aí do texto, e a gente ficou, por exemplo, aqui em 1 Samuel, nós ficamos aí 6 meses estudando só os 15 primeiros capítulos. No próximo semestre, nós teremos outro assunto, não fora da palavra de Deus, mas nós teremos aí estudando o livro de Amós e Miqueias. Eu creio que na próxima live eu já vou trazer para os irmãos a capa da revista, que já está na gráfica, e a gráfica vai entregar para nós aqui já na primeira semana de janeiro. E o nosso assunto, amados irmãos, nesse domingo, eu estarei com os irmãos nesse domingo, na 23ª aula. Essa semana me aconteceu alguma coisa muito interessante e eu tenho alegria de compartilhar com os nossos amados irmãos. Eu tenho um dos nossos ouvintes da EBM, ele é lá de Colorado, irmão José Welton, e ele estava me falando que a revista desse semestre, ele está repassando toda ela de novo. E tem lá no YouTube, se você que tem interesse, lá no YouTube existe uma playlist de todas as aulas da EBM desse semestre. E aí, ele comentando que ele estava vendo lá umas lições bem do início do semestre, dessa revista mesmo, e comentando dos assuntos lá, ele compartilhando e falando que aquilo ajudou muito ele. E muitas pessoas. Isso é muito bom, porque essa é a vantagem, né, da gravação lá no YouTube, que você pode assistir, né, tem algumas aulas que elas parece que são diferentes, né? Tem um diferencial. Às vezes o irmão transmitindo ou o professor transmitindo a aula, o Espírito Santo, né, o capacita para trazer coisas grandes e firmes que nós não sabemos. E nesse próximo domingo nós estaremos estudando a aula de número 23. O título dessa aula será Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Eis aí então, essa é a nossa capa, você está vendo aí na sua tela a nossa revista. E agora nós estamos indo para a penúltima aula. E nessa penúltima aula, nós vamos estudar aqui um dos assuntos, aliás, todo o livro de Samuel, né? Ele é muito rico. E esse assunto aqui, quando Deus manda destruir Amaleque, a gente viu que quando Israel saiu do Egito, Amaleque perseguiu e muitas vezes matou muito do Israel. Mas passou, né? E agora quando olha que interessante, estamos falando de quando eles saíram do Egito, há mais ou menos uns 400 anos, 300 anos atrás. E agora, quando iniciou a monarquia de Israel, agora Deus fala para Samuel, a Samuel ir lá e falar, olha, vai e destrói totalmente Amaleque ao fio da espada. A gente tem muita informação. Domingo eu queria que você ouvisse. Domingo eu queria que você
desse atenção, porque vai ser de grande valia, e a gente vai estar falando nesse domingo o porquê que muitas pessoas acham que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Já ouvi muito isso aí. Não, o Deus do Antigo Testamento é totalmente diferente. Não é o mesmo. E a gente vai entender perfeitamente em cima desse assunto aqui. Em cima desse assunto, nós estaremos ali abordando, né? Inclusive a introdução está dizendo: às vezes vemos o inimigo agir para prejudicar o povo de Deus, sem aparentemente o Senhor agir em seu favor, dando a impressão de que Deus não se importa com a situação. Mas a verdade é que Deus tem o seu tempo exato de agir. Nosso tempo não é o tempo de Deus. Algumas vezes parece ser tardio. Nunca entenderemos as coisas de Deus. Ele age na hora correta e também não esquece de nada, como veremos nessa lição. Então, é o que eu estava falando, Amaleque, lá por volta do ano 1500 a.C., quando Israel saía do Egito. Depois, saindo do Egito, daí eles ficam 40 anos no deserto. Quando Josué, então, entra na terra prometida com o povo de Deus, o povo de Israel, com a morte de Samuel, com a morte de Josué, inicia o período de juízes, que foi aí com 13 juízes, mais ou menos uns 300 anos. E depois, então, do período dos juízes, é a hora quando entra Samuel, foi chamado por Deus, Samuel como sacerdote, profeta e juiz. Ou seja, Samuel estava fechando o período de juízes. E agora, instaurada já a monarquia com Saul, agora, é por isso, irmãos, que muitas pessoas ficam desesperadas com o tempo. Irmãos, o tempo é de Deus. Muitas pessoas, às vezes, orando, jejuando, buscando um agir de Deus, e às vezes acham que Deus está demorando. Deus tem o seu tempo, e não há nada que eu ou que você possa fazer. Tanto que, agora que Deus chama Samuel e fala: manda Saul destruir agora Amaleque. Mas depois de mais de 300 anos, pois é. E é isso que nós precisamos entender, que Deus tem o seu tempo. E, lamentavelmente, aí o texto vai estar falando da colheita de Amaleque. O tópico 2, o rigor e o juízo de Deus sobre os ímpios. É isso que eu quero comentar com você nesse domingo, né? O Deus, muitas vezes, para muitos que é diferente, não, é o mesmo Deus. O mesmo Senhor do Antigo Testamento é o mesmo Senhor do Novo Testamento. Não muda nada, nada, nada. Ah, pastor, mas acho que você está equivocado, porque o Deus do Antigo Testamento mandava matar, como o caso aqui, a lição dessa 23 vai ser muito pertinente. E a gente vai falar que a ordem era para destruir tudo. Destruir tudo. Existem, irmãos, consequências terríveis com relação à idolatria, com relação ao pecado, com relação à abominação diante do Senhor. Aquilo que é abominável. E, lamentavelmente, muitos ímpios acabaram perdendo a vida e perdendo tudo com o mandato de Deus. Não é que Deus era um Deus sanguinário, um Deus que não tem dó. Não é isso. É que, se não fosse por esse caminho, hoje, quem sabe, o cristianismo não teria a liberdade que tem em quase todos os países. Quase todos. Ainda tem países que o cristianismo não tem liberdade. Se não fosse com
essas ordenanças do próprio Deus, para que hoje você que está aí me ouvindo pudesse entender um pouco o Evangelho, pudesse entender um pouco as coisas de Deus. Embora nós sabemos que existem casos terríveis, na aula da IBESP, no livro de Evangelismo e Missões, nós falamos da janela 1040. É uma expressão que a gente usa nos graus 10 e 40 de latitude e longitude, em que está inserida o maior número de pessoas não cristãs. Muitas vezes foi cunhado já há alguns anos da janela 1040, o desafio da janela 1040. O que é esse desafio? Pessoas em que estão vivendo em trevas, como eu estava falando no início. Então, precisamos justamente de orar para que Deus possa libertar essas vidas. Se não fosse com essas atitudes que lá no passado Deus tomou, Deus é sabedor de todas as coisas, quem sabe hoje a janela 1040 ocuparia praticamente o globo terrestre. Mas, pela misericórdia do Senhor, hoje eu tenho liberdade. Você tem a liberdade de servir ao Senhor com temor e alegria. O tópico 3, Deus não condena o justo com o ímpio. Isso aqui é um outro assunto fantástico. Nunca, jamais, Deus há de condenar o justo com o ímpio. E eu te convido para você nos acompanhar neste domingo. E o último tópico do domingo, o perigo da desobediência. Amados irmãos, eu convido você mesmo para esse domingo, para nós compartilharmos, para nós estudarmos a palavra de Deus, a penúltima aula do livro de 1 Samuel, e no próximo semestre nós estaremos estudando sobre Miqueias e Amós, e quem sabe no outro nós estaremos estudando a segunda parte do livro de 1 Samuel. Mas agora nós vamos louvar ao Senhor, e eu queria meditar num texto que senti de Deus aqui, de nós falarmos sobre a alegria de Maria. O texto, pega aí a sua Bíblia, na estante, no criado mudo, lá na gaveta, em cima do balcão, ou até mesmo no porta-luva do carro, ache lá, o Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao 50, nós vamos ler depois desse louvor. Nós vamos louvar ao Senhor e depois já está aí, e nós vamos fazer essa leitura para que possamos então meditar um pouco nesta rica palavra de Deus. Mas antes, vamos louvar ao Senhor. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito.
seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Meu irmão. Muito bem, amados irmãos, como a gente sempre tem feito, eu queria compartilhar já na tela com esse versículo do capítulo 1 de Lucas, do versículo 46 ao 50, que nos diz a palavra de Deus. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Pois bem, amados irmãos, nós vemos aqui o anúncio do nascimento de Cristo. Havia uma promessa, e essa promessa ela permeia toda a Bíblia Sagrada, todo o Antigo Testamento. E a gente vê essa promessa lá no capítulo 3 de Gênesis, quando no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, em que Deus falou acerca da semente da mulher. Eu gosto demais dessa exposição aqui do livro de Gênesis, quando a gente está vendo a expressão que o escritor aqui trouxe para nós. Ele diz: e porém inimizade entre ti, falando entre a serpente e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui
o próprio Deus inspirando Moisés, ele diz que colocaria inimizade entre a semente do diabo e a semente da mulher. Interessante que ele não coloca da semente do homem com a mulher. E depois, lá em Isaías, no capítulo 7, ele vai dizendo que, dizendo a profecia de Isaías, já agora 700 anos antes de Cristo, tá? Bem menos tempo, ele diz: eis que uma virgem conceberás e darás à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel aqui não é a expressão que nós conhecemos hoje no Ocidente. O Antigo Testamento ele valoriza mais o significado do nome do que o próprio nome propriamente dito. Emanuel, no seu significado original, quer dizer Deus conosco. Então, o profeta Isaías falando, olha, esse vai ser um Deus na terra, um Deus que não está longe, um Deus aqui, conosco. E aí, acaba justamente lá no Novo Testamento, o anjo Gabriel acaba visitando Maria, todo o assunto, né? Vai falando do versículo 26. E Maria, após então receber a informação, ela vai para a região onde a sua prima Isabel morava, e ela fica uns tempos lá com a sua prima Isabel, que foi a mãe de João Batista. Então, Isabel, mãe de João Batista, era prima de Maria, mãe de Jesus. Quando Maria ela acaba visitando a sua prima, Maria ela vai trazer para nós um dos cânticos, uma das informações mais preciosas da palavra de Deus. Porque cântico infere-se no quê? Alegria, meu irmão. É a própria Bíblia que vai dizer: quem está contente, cante louvores. E Maria aqui, ela tinha motivos de sobra. E o que me atrai aqui é a expressão que ela vai trazendo. No verso 46, ela vai dizendo: disse então Maria, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra. Irmãos, olha que interessante. O ser humano ele é composto de 3 partes, ou a gente usa a expressão tricotômica. Por quê? Ele é composto de corpo, de alma e de espírito. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, ele vai trazendo isso. Tá? Não é Lucas, mas Paulo, lá ele vai dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. Então aqui Maria está exatamente usando toda a sua parte imaterial para glorificar ao Senhor. E a expressão que ela usa é que me encanta. Ela diz que a minha alma engrandece ao Senhor. Por que ela está usando essa expressão engrandece? Porque a alma é a nossa parte psíquica, é onde estão as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos objetivos. Esse é o eu. Paulo vai falando justamente desses 2 homens, né? O homem interior e o homem exterior. Enquanto o homem exterior se corrompe, o homem interior se renova de dia em dia. Lindo aquela expressão lá de 2 Coríntios. Mas aqui Maria está falando assim, com a minha alma. É como se fosse assim uma expressão não física, não palpável,
ela está dizendo que a minha alma engrandece ao Senhor. Agora, a verdadeira alegria está no Espírito. Não é no Espírito Santo, é no Espírito. Se você for observar ali, Espírito com letra minúscula. Quando eu estou falando de Espírito com letra minúscula, é o Espírito humano. Quando eu estou falando, eu não, né? A Bíblia. Quando a Bíblia está falando de Espírito com letra maiúscula, aí ele está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Então, e quando Maria está falando, o meu espírito com letra minúscula se alegra em Deus, meu Salvador. Então, a alegria do ser humano, tá? Para ser completa e feliz, precisa ser em Deus. Porque não há nada no mundo que possa destruir o prazer e a alegria de servir ao Senhor. Satanás e o mundo quer justamente trazer uma alegria passageira, uma alegria que logo se vai, mas a alegria de Cristo. O próprio Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele diz: não vos dou como o mundo a dá. O mundo quer trazer uma paz, mas é a paz, muitas vezes, das roupas brancas, das festas natalinas, da passagem de ano, em que muitas pessoas se dizem, então, estarem alegres. Olha só, que felicidade. Isso é passageiro, porque é uma paz que o mundo quer trazer. Substituir a paz de Deus. Mas a paz de Cristo, ela só se concretiza no âmago do ser humano. A paz de Cristo. E aí ela vai dizendo: e o meu espírito se alegra. Como é bonito o que nos leva a cantar. Muitas vezes não é a expressão assim do louvor em si, mas é o que está por trás é que é interessante. É o que está por trás do objetivo que levou a glorificar ao Senhor. Vamos ver 2 exemplos, nosso tempo passa rapidamente, 2 exemplos de homens em que tiveram motivos de sobra para glorificar ao Senhor. Primeiro é Moisés. Moisés, chamado por Deus, e agora eles às margens do Mar Vermelho, o faraó com todo o seu exército vindo atrás, o povo de Israel entre os soldados de faraó e o mar, e agora Deus ordena e eles passam o mar. Do outro lado, quando Israel já passou, agora ele vê todos os seus inimigos, o mar se fechou e os seus inimigos boiando na água. E aí Moisés agora canta o capítulo 15. Ele tendo na sua visão o que ele viu, o que ele enxergou, o livramento do Senhor. O versículo 1 do capítulo 15 de Êxodo diz: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação no coração. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Olha o verso 3. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar o carro de Faraó, os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho. Se tivesse mais tempo, é só você ler ali todo o capítulo 15 até o verso 19. Você vai ver a alegria de um homem que viu o livramento do Senhor, que viu
a graça do Senhor. Eles não mereciam, mas o Senhor. Eu fico imaginando como será a glória celeste. Os hinos e louvores. A Bíblia vai falando em louvores no reino celestial. E para alguém ir para o céu, para cantar na glória celestial, para ele estar lá, agora ele tem que ter motivos de sobra de libertação. Por isso que só um salvo em Cristo consegue entender essas coisas. Só um salvo em Cristo Jesus consegue entender essas coisas. E Maria, depois tem um outro, não vai dar tempo de nós vermos, mas Ana também foi uma mulher, todos conhecem a história de Ana, lá no capítulo 2 de 1 Samuel, a gente vai ver uma Ana cantando ao Senhor. Nós vimos um Moisés com seus motivos de sobra para adorar ao Senhor. Nós vemos uma Ana com motivos de sobra para cantar ao Senhor. Nós vemos uma Maria com motivos de sobra para cantar ao Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, será que você pode alçar a sua voz nessa noite para adorar e glorificar o Senhor nosso Deus? Ou você está tendo uma paz passageira? Ou é uma paz de espírito? É isso que eu queria te chamar a atenção. Esqueça a data, esqueça as luzes, esqueça as trocas de presente e se envolva com as coisas de Deus. Se envolva com a graça de Deus. Paulo, falando isso em Efésios, diz que a graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Por isso eu queria que a tua alegria em servir ao Senhor fosse mais excelsa, mais superior do que a alegria que o mundo dá forçado pelas festas de Natal. Deus possa abençoar e te dar força, direção e graça para vencer. Muito bem, amados irmãos, chegamos ao final de mais um Momento EBESP. Eu gostaria de orar nesse instante, agradecendo ao nosso Deus pela oportunidade e orando também por algumas pessoas e nós já encerrando nessa noite. Vamos então orar e buscar a presença de Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por mais esta noite, por mais esta oportunidade, meu Deus. Nós vemos exemplo de pessoas que tinham motivos de sobra para adorar ao Senhor, para glorificar o Senhor. Oro por pessoas, meu Deus, que passaram muitas vezes angústias e lutas. Nesse mês de dezembro, nesse dia 25, acompanhamos pessoas que poucos dias teve luto na família, teve angústia e sofrimento na família por causa de cirurgias complicadas, câncer, por causa de morte repentina. É verdade, meu Deus, em que o mundo traz angústia e decepção, mas aquele que está escudado no Senhor, aquele que tem o Senhor como sua rocha firme, certamente em meio às dificuldades, mas o Senhor nos traz luz na nossa alma. O Senhor faz-nos como em Maria cantou: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que o nosso irmão, que a nossa irmã possa entender que a alegria do cristão, ela não é uma alegria com base de visão, mas com base espiritual. Que o Senhor possa ajudar a cada irmão e a cada irmã. Que o Espírito Santo de Deus possa te acompanhar e que estas festas de fim de ano não venham ser sinônimo de bebedeira e embriaguez, mas sinônimo de comunhão com o Filho de Maria. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, amados irmãos, chegamos ao final de mais uma edição da nossa live do Momento EBESP. Volte a nos ouvir na próxima quinta-feira, que será dia 1º de janeiro.
volte a nos ouvir e mais uma vez estaremos aqui para falar das coisas de Deus. Despede-se seu irmão em Cristo, pastor José Marinho. Nos auxiliou aqui o nosso irmão Gabriel, que esteve conosco proporcionando essa conexão com todos os nossos amados irmãos. Deus abençoe a todos e até lá, na paz do Senhor Jesus. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046 1000 ao contrário 29.